Bem-vindos! Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro e esse é o episódio 41 do podcast Procurando Oz. Hoje o Bruno vai falar pra gente sobre ímãs, sobre opostos e sobre opostos que não se atraem tanto quanto a gente imagina. O Bunda vai sugerir pra gente um filme de agentes secretos com amnésia. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do Procurando Oz. Boa noite, galera. Eu tô aqui com o Bruno. Fala, galera. E com o Bunda. Belezura, agora, ao vivo e a cores. Quer dizer, ao vivo nada, né? Que essa semana a gente não tá transmitindo ao vivo porque a gente teve um problema de internet. Eu não tô em casa. E a conexão ao Foi vivo... o presépio. A conexão ao vivo, eu já explico desse presépio aí. E a conexão ao vivo ferra muito o nosso esquema com vídeo aqui, então a gente decidiu optar não fazer ao vivo hoje. E o presépio é que eu tinha preparado mó bonitinho, eu tô aqui na casa da Tati, que na verdade é uma casa onde ela mora, alugada, e na sala a dona da casa montou um presépio, todo bonitinho, e eu tinha me encaixado bem na frente do presépio para aparecer os santinhos em volta e tal. Obviamente foi isso que estragou todo o esquema. Que obviamente os deuses conspiraram. Mas deixa isso pra lá. Bruno, fala pra gente aí de opostos que se atraem ou não. Sim, em clima de dia dos Valentine's Day, né, que foi semana passada aqui, porque no Brasil é um outro santo, né? O Santo Antônio. Como que é aí Dia do mesmo? Valentino. Que eu esqueci. Eu não faço ideia. Aí é Aqui- em junho, né? É junho? Aqui chama. Né? Não, aqui chama Dia dos Namorados, brother. Não, mas é de Santo... não é Santo Antônio? Não, Santo Antônio é em agosto. 13 de agosto, eu acho que é o dia do Santo Antônio. 13 de junho, desculpa. Que é na mesma E época Dia dos Namorados? Ah, tá. Dia Então dos- é por causa do namorado. Santo Antônio, não é? Isso, casamenteiro, santo casamenteiro. Não, é por causa dos namorados. É que aqui é o Santo Valentino. Não. É É por por causa isso. dos namorados. Não é o dia do namorado? Então. É verdade. Aqui chama Dia dos Namorados. Né? Dia do Valentino. Filhão, fica esperto, Troca fica esperto. tapas. Aqui é namorado. Então aqui é o Valentino troca-tapa. Focando. O assunto de hoje é os opostos se atraem, não se atraem. Apesar do popular achar, no senso popular, né, o senso comum achar que os opostos se atraem. Todo mundo já ouviu, né? Vocês com certeza já ouviram isso. Ímãs. Então, é isso que eu ia falar. Estamos falando de que magnéticos. opostos? Pra mim vale ainda. Malditos! Não, estamos falando de pessoas. Opostos sociais, de Homens personalidade. e mulheres se atraem, são opostos. Como você é preconceituoso, Foz? Uai, homens e mulheres se atraem, homens e homens também podem se atrair, mulheres e mulheres também podem se atrair, mas o fato em questão é que homens e mulheres se atraem. Olha lá. Muito Te liso. peguei na Ele é lógica. muito liso. Te peguei na lógica. Me Quem- pegou. Quem que. Não, o certo é homem e mulher. Deus fez o homem. Velho, para, não cita mais o Deus cristão aqui que ele já ferrou minha conexão hoje, velho. É verdade. Não, foi a Dilma. Então, voltando ao assunto. Tem vários estudos na psicologia, isso já é bem consolidado na psicologia, que os opostos, na verdade, os opostos psicológicos, sociais, não se atraem, né? As pessoas, tanto para relacionamentos afetivos, né? Para namoro, casamento, tanto para amizades. As pessoas, todos nós, a gente geralmente procura semelhantes. É difícil a gente sair um pouco e
conhecer pessoas realmente diferentes, né? Imagina, sei lá, pense em alguém bem diferente de vocês. Assim, pra ser bem honesto, Agora Pensei em um imagina- conforme. assim, pensei, assim, sendo bem honesto, vai, quando a gente falava assim, né, de opostos se atraindo e tal, eu acho pouco provável que as pessoas realmente pensavam em oposto, né? As pessoas pensavam num gradiente bem pequenininho, assim, de um pouco diferente em certos aspectos, aonde deveria convir pra ela e falar que ainda assim se daria bem, né? Porque, velho, oposto é muito foda, né? E até oposto não. Também tem as pessoas subestimarem o que seria um oposto de verdade, né? Mas mesmo assim, para qualquer coisa é difícil quando elas são totalmente opostas, darem certo, né? Ainda mais para coisas importantes. E eu não vejo isso, Foz. Na verdade, eu vejo as pessoas, essa romantização de opostos, eu vejo bastante. Principalmente quando é muito extremo, sabe? Pensando, ai, nossa, não aguento ele, não sei o que, ele é tão diferente, mas é o que os opostos se atraem, não sei o que. O que você tem a dizer? E- O que a sua e ciência geralmente tem a não dizer vai- disso? A minha ciência. A minha ciência tem a dizer que não, geralmente não dá certo. E tem três, a psicologia chama dos grandes, o Big Three, os grandes três fatores para o amor, que é proximidade, similaridade e familiaridade. E estudos em várias culturas diferentes mostram que esses três reinam pleno assim para qualquer tipo de relacionamento amoroso. Né? Difícil a gente se relacionar com uma pessoa que mora muito longe, porque primeiro que a gente não vai conseguir conhecer ela, né? Mesmo nessa era de internet, comunicação rápida e transporte rápido, geralmente a gente vai ter relacionamento com a pessoa que a gente conheceu que mora na nossa cidade, que trabalha no mesmo lugar que a gente, que estuda no mesmo lugar que a gente, que faz esporte no mesmo lugar que a gente, faz aula de piano no mesmo lugar que a gente. E as outros dois também, né? Nesse Similaridade. Cortando você um pouco, nesse contexto, o oposto que a gente está lidando não é o oposto mesmo, o negócio o oposto simétrico, é diferente. O oposto, nesse caso, entende-se como diferente. Pessoas diferentes. Tipo, as pessoas opostas são pessoas muito diferentes. Entendi. Pensando em várias dimensões, né, para mesmo. E similaridade, né? É difícil a gente começar um papo e continuar um papo com pessoas, mesmo fisicamente, muito diferentes, né? É difícil, mesmo a parte interetnias, né? Negro com branco, com asiático, com índio, é muito difícil você ver, mesmo nos dias de hoje, com bem menos preconceito, ainda que bastante, mas ainda é muito difícil ver isso. As pessoas ainda procuram outros com etnia e características físicas bem próximas, além de psicológicas. Principalmente os japa. Ó quem fala, né? E Nós a somos três familiaridade, super diversos aqui, né? Falou os três caucasianos que não olham pro próprio umbigo, né? Então. Nossa, os japas os japas, a galera descendente de japonês novos caras era bem interessante, lembra? Mas é porque ainda. especificamente lá rolava aquele espírito meio que de colônia, né? Deles, assim. E era específico entre os descendentes de japoneses Colônia e não só Zerg. orientais, né? Não era tipo, não tinha coreano no meio, não tinha chinês no meio. E familiaridade, que é a parte de geralmente você vai ter uma relação com amigos de amigos, né? Alguém que tá lá já ligado uns 2 passos de você, né? Ou, sei lá, filho da comadre da sua mãe, sei lá, alguma coisa mais familiar. E eu tava um estudo bem legal agora sobre amizade, feito pela Universidade do Kansas,
que eles... A pergunta era, já que a gente não evita essa diversidade, né, a gente não vai atrás dos diferentes, será que uma universidade, uma escola com bastante diversidade estimula esse contato maior? O que vocês acham? Ah, vocês leram, né? Caralho. Não posso responder, eu já sei. Mas eu não sei, Bruno. O que será que acontece? Isso! Fala, o que você acha? Nossa, eu acho que deve Responde super rápido. estimular muito. Eu acho que deve fazer a galera se misturar pra caramba. Deve ser super legal. Mesmo porque a propaganda da universidade é a diversidade, né? A cultura, é um monte de cabeças diferentes. Isso é o que você disse. Wrong! Vou pôr um efeito sonoro de alarme aqui, de buzzer. Não, do Conan. Wrong! What's best in life? Wrong! Então, o que eles descobriram foi o contrário disso. Que quando você está em um ambiente muito diverso, você, por acabar vendo muita diferença, você acaba se enfiando ainda mais na sua trincheira e ficando ainda mais próximo dos seus semelhantes, próximo dos seus familiares e se isolando ainda mais. Então, o grau, aí eles compararam com universidades com menor diversidade e a taxa de contato diverso nas universidades com menor diversidade é melhor, né? Essas pessoas têm mais contato com diferentes. E quando vem em universidades que têm muita diversidade, essas pessoas têm menos contato, porque elas se entrincham mais. O que, sabendo do resultado, é esperado até, porque acontece como opção em supermercado, por exemplo. Se você vai no Walmart, né, no Extra aí, com opção pra caralho, você acaba demorando bem mais pra escolher aquela coisa específica, a escova de dente que você quer certinha, com a cerda, com o negócio. Então você fica mais, como fala? Criterioso, né? Você fica bem mais criterioso, porque você tem bem mais opções. Então você acaba escolhendo bem mais certinho. Isso deve ser o mesmo princípio, né? Eu imagino, em universidade com bastante diversidade. Você tem tanta opção que você acaba escolhendo justamente os mais similares a você. Já numa universidade com menos diversidade, é aquilo mesmo que tem, meu filho. Ou você vai ser amigo daquilo ali, ou não vai ser amigo de ninguém, né? Não tem muito, você não pode ficar escolhendo muito. Eu escolho as pessoas parecidas comigo porque eu sou muito estiloso, velho. Não é porque eu me identifico mais. Boa resposta. Por estilo. Mais alguma coisa que você queira fechar, Bruno? Não, eu tenho uma pergunta pra fazer. Pergunte. O fato disso acontecer disparado, assim, isso ser praticamente uma certeza praticamente que vai acontecer, isso significa que é uma coisa boa? Ou a gente deveria se envolver mais com pessoas diferentes? A gente deveria tentar ser menos seletivo ou tentar expandir mais a nossa rede de contatos para pessoas diferentes. Como é bom quando todo mundo lê o bagulho, todo mundo já sabe fazer a pergunta certa. Isso mesmo, mano. É porque no texto tá falando disso, né? Porra, velho, você desmascara o cara na frente de todo mundo. Lógico que não, o Bruno ainda não leu. Não, mas não tô desmascarando, tô falando bem, tá certo. Tô falando bem, isso é bom, porque tá todo mundo sintonizado aqui, ó. Está combinado. Então, Bunda, a maior diversidade gera desempenhos melhores, gera níveis até de felicidade, alguns estudos mostram melhores, né? Essa diversidade é boa, principalmente intelectualmente, né? A gente sabe muito bem. Que, apesar de universidades muito diversas não estimularem tanto contatos,
ainda estimula mais do que ficar dentro da sua casa vendo TV, né? E a gente sabe que intelectualmente a diversidade também causa vários benefícios. Até tem um efeito bem famoso, o efeito do viajante, por exemplo, que é bastante estudado na psicologia, que traz um monte de vantagens sociais assim, para as pessoas que viajam muito, principalmente para muitos lugares diferentes. Então elas têm um nível de tolerância muito maior, uma criatividade, né, uma capacidade de criar muito maior, uma abstração muito maior, porque elas conseguem, elas têm bastante exemplo, então elas têm conseguem fazer mais associações, né, entre as coisas. Então é muito, os opostos não se atraem, mas eles deveriam se atrair. Eles fazem bem um pro outro, né? Para todo mundo. Vamos aproveitar que o mundo é extremamente estiloso, aproveitar que o cara é dotado de um estilo sem igual e que todos querem ser amigo do cara e sugira algo para nós. Eu sugirarei, então, olha que português incrível, eu gosto de português. Que conjugação impecável. Impecável. Eu vou sugerir aqui uma trilogia de livros da década de 80. Na verdade, o primeiro foi escrito em 80 e o último foi escrito em 90. De um escritor chamado Robert Ludlum. Não conheço. Que provavelmente todos conhecem a trilogia, mas através do cinema, que é a trilogia da Identidade Bourne. Nossa, acabei de levar um tapa na cara, porque eu adoro essa saga e eu não me lembrava do nome desse cara. E é uma saga genial. É um filme policial, assim, a história, o comecinho da história, é um cara que acorda no meio num barco no mar sem... Eu nunca vi os filmes. Baleado, sem saber quem ele é, e ele passa a ser perseguido, né? Tentam matá-lo, e então ele corre ele tá numa corrida contra o tempo para conseguir escapar de quem está perseguindo dele e para conseguir descobrir quem é ele. Ele não sabe quem ele é. Ele está atrás do passado dele, né? Porque ele está sofrendo. É muito bom. Ele não lembra, ele está com amnésia. E a versão que teve para o cinema, que o ator principal é Matt Damon, né, lá para 2002, 2003 por aí, é muito boa. Tem sequências de ação muito boas, de luta o enredo é muito dinâmico, eu recomendo bastante. Os livros ou os filmes, os filmes são muito bons. O terceiro filme, que é o Ultimato Bourne, ganhou o Oscar, inclusive, de edição e edição de som. E fica aí a sugestão de hoje. Eu tenho os 3 muito e bacana. São muito, muito bons mesmo. E eu já falei pro Bruno assistir e ele não assistiu. Ele tem mais é que se ferrar mesmo. É um falho. Mano, eu tô assistindo Battlestar. Tá indo bem, tá indo bem. Eu vou citar, então, em homenagem aos opostos. Eu achei uma citação bonitinha. De um homem da ciência. Olá. Ela diz o seguinte: o oposto de uma afirmação verdadeira é uma afirmação falsa. Mas o oposto de uma verdade profunda pode muito bem ser outra verdade profunda. Niels Bohr, um certo físico dinamarquês, vencedor do Prêmio Nobel, em que teve uma grande contribuição no século para uma tal de física quântica. Fica a dica. Mas é uma coisa que jogava futebol lá com o Gol. Jogava futebol. Ele inclusive, ele só foi aceito na universidade pelo futebol, não foi pelas capacidades intelectuais. Só pra gente fechar aqui, então, esse episódio dessa semana não tá ao vivo, então não tem lá no live stream. Vocês podem encontrar ele no YouTube, no canal que eu já tinha passado na semana passada, que é o www.youtube.com/user/procurando-os.
ou no nosso blog, que é o procurandooz.blogspot.com, ou no iTunes, se você escrever Procurando Oz lá, ele acha o nosso podcast, o áudio para baixar. Muito obrigado, senhores. Runda, Bruno, valeu, boa noite. Boa noite.